Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, a nossa temática é uma vida em equilíbrio. Alimentarmos e nutrirmos tanto o nosso espírito quanto a nossa matéria. É esse equilíbrio que é imprescindível para que possamos usufruir deste sagrado presente que recebemos, que é a oportunidade da reencarnação. Porque aqui chegamos com um propósito, não de gozo dos bens terrenos apenas, mas sim também com uma missão de elevação da moral, elevação das condições de habitação, de convivência, de fraternidade entre todos nós, porque somos todos um. Nós temos uma missão a cumprir. Então esse equilíbrio é essencial para que possamos, desta forma, nutrir ambos os nossos corpos. E aí, vivendo em harmonia, felicidade, vivendo na plenitude ao lado dos mensageiros do Cristo. Colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada ou magnetizada ou benzida, cada um dá o nome que desejar. E assim será complementado o nosso momento de fusão das energias quando nós formos ingeri-las. Até já às 20 horas, na gratidão, no amor e na paz, apesar de não sermos dignos. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje a nossa temática, conforme adiantamos na nossa preleção inicial, é uma vida em equilíbrio. Nós não podemos nos esquecer que adentramos ao século XXI trazendo conosco uma bagagem muito forte, muito enraizada em nós, de um materialismo exacerbado. Um egoísmo, aonde eu perdi a empatia, onde perdemos a capacidade de olhar o nosso semelhante, onde cada um, conforme se diz comumente, ficou no seu quadrado, ninguém tira o meu queijo e assim por diante. E aí nós adentramos juntamente com essas situações uma das maiores crises existenciais, com vazios, onde a depressão configura-se, segundo os estudiosos, segundo aqueles que têm a projeção no século da depressão, do vazio, do vazio. Note bem, quem talvez já não tenha passado por isso, desde talvez uma caneta, um lápis, até um carro, quiçá algo de mais valor, que tanto sonhamos ao conseguirmos adquiri-lo pelos nossos méritos, pelo nosso trabalho, passado aquele instante inicial, nós sentimos um vazio existencial. Sentimos um vácuo.
olhamos para nós como se tivesse um espelho e nós fazemos um autodiagnóstico. O que isso mudou na minha vida? Para os outros, não. Os outros nos olham como uma grande felicidade. Quantos de nós será que já não fomos atingindo, ganhando sonhos que tanto almejamos, fomos declinando e deixando eles e voltando para trás? Ou desejando voltar para trás? Porque descobrimos falsidades, hipocrisias. Esta é a sociedade que nós criamos, que nós estamos inseridos. E nós não podemos esquecer que quando eu me volto ao auxílio do próximo sem nada esperar em troca, eu tenho a maior recompensa, que é o alimento do meu espírito. Eu vibro, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E aí, talvez venha uma outra pergunta: por que pessoas como Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que é uma referência. Quem teve a oportunidade de estar em Uberaba, conhece lá a sua casa onde ele residiu, de tantas ofertas, de tantas coisas, mas as pessoas às vezes não entendiam quem era aquele homem, quem são essas mulheres. Divaldo Franco, lá com a sua casa do caminho, lá com a mansão do caminho, lá em Salvador. Tantos outros anônimos que trabalham incessantemente a favor do próximo. E nós nos perguntamos, mas o que eles ganham com isso? Ganham alegria. Ganham alimento espiritual. Nós talvez não tenhamos esse escopo, essa compostura, essa missão desta envergadura. Mais um pouquinho nós podemos fazer. Podemos experimentar. Se você ainda não experimentou, experimente. Anonimamente ajude alguém. Ah, o que eu vou ganhar em troca? Que é a grande pergunta. O que eu vou receber? Não vai receber nada na matéria. Mas o bem-estar que vai trazer interiormente, ele é magnífico. Ele é excepcional. Por isso que nós começamos a entender essa sugestão da espiritualidade para uma vida em equilíbrio. Vamos viver a matéria sim. Ninguém aqui está dizendo para fazermos voto de pobreza, voto de simplicidade, não é nada disso. Mas que nós alimentemos também a nossa parte espiritual. Que eu me volte a participar de projetos e que eu seja um anônimo, uma anônima. Sim, não é necessário láureas, não são necessárias citações. Não somos, com todo respeito àqueles que o praticam, políticos interessados em futuras eleições. Não, nós somos sim espíritos em evolução. Nós precisamos ganhar a nossa liberdade, a nossa alforria, porque nós somos espíritos predestinados a grandes transformações. Ah, mas sozinha eu não consigo nada. Sim, mas quando nos unimos ficamos muito fortes. Não se esqueça daquela figura dos cabos de aço gigantes que sustentam as pontes estaiadas. Tem a Golden Gate lá de São Francisco, tem a ponte estaiada em São Paulo, para quem já viu, para quem conhece. São cabos de aço. São fios de aço que se uniram, foram unidos e se transformaram na sustentação, no sustentáculo. Assim será a sociedade praticante da lei do amor, da caridade desinteressada, da harmonia e da paz, dos ensinamentos de Jesus. Assim será essa sociedade. Mas nós precisamos nos mover, precisamos sair desta zona de conforto. Nós esperamos alguém fazer. Aguardamos aí que talvez Jesus venha estar de novo em carne e osso aqui junto de nós. E o que será que nós vamos fazer com ele? O que o sistema faria com ele? Se ele pregasse a dissolução do ódio, o amor de verdade, o não julgar, o não desejar a morte do seu irmão, da sua irmã, o não praticar
de forma alguma, julgamentos que nós não temos capacidade, porque nós somos imperfeitos. O que será que o sistema somos nós, não é alguém lá, não. Não está nas nuvens, não, como se fala hoje, a nível de informática, de celular. Está em nós. Não é uma terceira pessoa. Somos nós. Nós somos o sistema. Porque vai mexer com o nosso brio, vai mexer com algo íntimo, vai tocar na ferida nossa, lá no cerne dela. E nós vamos sentir no fundo da alma. Então, uma vida em equilíbrio é uma vida que eu passarei também a despender, que sejam alguns minutos da semana. Alguns minutos. Faça algo pro bono, faça algo sem interesse pela sociedade, pelo meio que nós estamos inseridos, quer seja a nível de ecologia, quer seja a nível de levar um alimento, de ajudar alguém que esteja precisando de orações, mas nós precisamos nos importar com o outro. Porque o outro hoje está precisando, amanhã sou eu que vou precisar. É você. É assim que funciona. Eu não posso cuspir para cima e dizer, não, eu nunca vou precisar. Não falemos isso. Quantas pessoas já assistimos no alto da sua prepotência, passado alguns anos, encontram-se dependentes de ajuda, de assistência, e isso não é um castigo, não. Isso é a história da vida. Então nós precisamos sempre ponderar que a reencarnação, ela tem um objetivo de evolução espiritual também. Não é só evolução material. A ciência evoluiu muito. Nos últimos 40 anos, nós tivemos uma coisa excepcional. Quem viveu essa transição sabe o que aconteceu. Aqueles que nasceram durante ela pegaram talvez um pedacinho. Os mais jovens pegaram tudo pronto. Mas nós sabemos o que aconteceu. A grande alteração que foi. Mesmo agora, como nos fala Chico, virão medicamentos que vão revolucionar a medicina, já estão aí. Essas vacinas que estamos tomando hoje, algumas, trazem situações, além de trabalhar e modificar até a situação do nosso DNA. São incipientes, mas daqui a pouco estarão aí. Chico já disse isso. Deixou lá prognosticado. Ele não entendia direito o que era multimídia, ele não entendia direito o que era essa ciência, que vai ser algo fantástico. Mas de que adiantará termos todas essas facilidades se nós não alimentamos o nosso espírito? De que adiantará ter uma matéria com mais longevidade, mais saudável, mais alinhada, se for só para aproveitar o materialismo? De nada adiantará. O vazio vai tomar conta cada vez mais de nós. Vamos nos ocupar, sim. Vamos nos ocupar, vamos orar, vamos nos dar as mãos para que o planeta possa se harmonizar. Nós estamos precisando de harmonia, nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de união, todos convergindo para os ensinamentos do Cristo, todos convergindo para o ensinamento do amor. Ah, mas a pessoa é muçulmana, ela não segue Jesus, mas Jesus está lá no Alcorão como o maior profeta, talvez, deles, depois de Muhammad. Está lá. Os ensinamentos judaicos na Torá também trazem a lei do amor, da harmonia. Nós é que deturpamos tudo isso. E deixamos-nos contaminar e contagiar por falsos profetas que se utilizam de palavras vazias, de trechos mal interpretados, e nós deixamos-nos contaminar. Porque tudo que não é regrado pela lei do amor, fazer ao próximo o que eu queria que fizesse para mim, amando a Deus sobre todas as coisas, não passará no crivo de Jesus. Não passará. Não vamos nos enganar. E não nos esqueçamos que quando chegar a hora de voltarmos à pátria espiritual, a nossa vida é um livro aberto, é um filme total. Nada fica oculto. E lá
estará a verdade. O que pensamos, o que fazemos, o que agimos. O Pai sabe que nós somos imperfeitos. Por isso que habitamos um planeta de provas e expiações. Aqui ninguém está pedindo a santidade para ninguém. O que os irmãos nos falam é a respeito de começar desde já uma campanha pessoal e íntima de modificar a nossa atmosfera fluídica. Porque quando eu mudo, o negativismo perde um e o positivo ganha outro. São dois. Um a menos no negativo, um a mais no positivo. E assim nós vamos então sendo convidados a essa vida em equilíbrio. Alimentemos o nosso espírito como alimentamos a nossa matéria. A preocupação deve ser a mesma. E de uma forma que não seja hipócrita. Não façamos como os fariseus, como nos fala Jesus. Não façais como os fariseus, que vão aos seus cultos com suas roupas bordadas em ouro, trajando pedras preciosas, todos purificados com muitos banhos e suas essências, e lá fazem o seu culto a Deus Todo-Poderoso. Mas de lá saindo, tornam-se déspotas, escravagistas, vingativos, pessoas de má índole. Não façamos como os fariseus. E quantos de nós não estaríamos enquadrados no farisaísmo? Quantos de nós? Batemos no peito, dissemos, eu sou cristão, eu sigo Jesus, não praticamos nada do que ele ensinou. E não se esqueçam, é uma intuição recorrente. Desculpe a repetição, ser repetitivo. Muitas pessoas que se dizem ateus e ateias praticam muito mais a lei do amor do que nós, que às vezes nos julgamos acima dos outros. E ainda apontamos o dedo para eles. Não façamos isso. Vamos ser autênticos. A verdadeira caridade é aquela que Jesus nos ensinou. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe, e vice-versa. Notemos que a lei do amor, ela é o fim, é o farol, é a saída do túnel. É a lei do amor, não tem outro jeito. É a lei que nos une. É a lei que vai nos trazer a evolução, que nós vamos, enfim, entender, porque nos diz os irmãos da espiritualidade. Espíritos de luz não perdoam. Não perdoam porque não se magoam. E assim nós vamos nos preparar para essa reflexão esta noite. Este convite a fazermos a oração do discernimento, a fazermos a nossa conexão com Deus e com Jesus e levarmos em frente este projeto evolucionista, não só da matéria, mas principalmente do espírito, da moral cristã, que precisa urgente ser implementada como meio de vida, como prática resoluta daqueles que entenderam os ensinamentos do Cristo. Vamos então, através de uma leitura de um pequeno trecho, de um capítulo deste livro, Mãos, um instrumento de Deus, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. Lembrando que essa leitura que nós fazemos é para ajudar a nossa mente a dar uma relaxada. Procure ouvir. Feche os seus olhos, acomode-se. Pode ser deitado, sentado, recostado, recostada, como você se sentir melhor. Fique de olho fechado, inspire profundamente e vamos então fazer uma reflexão, complementando essas humildes palavras que nos foram intuídas para que possamos, aí sim, fazermos o nosso momento de oração, de fusão das energias, pedindo equilíbrio e paz. Vamos lá.
capítulo que eu lerei hoje chama-se Prudência. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Ser prudente é para quem limpa sua alma com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Bem-aventurado quem tem mãos limpas e coração prudente, quem preserva a alma do mal. Nunca se deve parar enquanto vivemos. Devemos seguir a Deus com todas as nossas forças, seguindo nisso o bom senso. Reserva-te corajosamente tempos de silêncio e encontrarás Deus presente em tua vida. Porque o silêncio é uma das grandes artes da prudência e da conversação. É impossível organizar uma sociedade com homens destituídos de retidão e sinceridade. Para aqueles que têm retidão e força de vontade nas ações, as ocasiões sempre são favoráveis, ao passo que os fracos vivem a esperar pelas oportunidades. O mundo recompensa com maior frequência as aparências do mérito do que o próprio mérito. Portanto, confiar desconfiando é uma regra muito salutar da prudência humana. Os desejos humanos são infindáveis, são como a sede de um homem que bebe água salgada. Não se satisfaz e sua sede apenas aumenta. Os que nutrem o máximo desejo pela riqueza e poder dedicam o mínimo à meditação em Deus. Não desejeis o mundo, e Deus vos amará. E não desejeis o que os outros possuem, e eles vos amarão. Nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais cedemos a eles, mais exigentes se tornam. Numa sociedade culta, os bens materiais são utilizados para se atingir a fins elevados. Numa sociedade inculta, os bens materiais transformam-se em fins. A função mais nobre do homem é defender a verdade, é ter a coragem de prosseguir no caminho da retidão, servindo a Deus e o teu próximo sem esperar nada em troca. Como nos ensinou o Mestre de Nazaré, Jesus Cristo. Dai de graças o que de graças recebeis. Quem só brilha pelo seu ouro, depressa se apaga com o seu tesouro. Nossa alma precisa de muita prudência para afastar dos nossos corações as fraquezas do orgulho, do egoísmo, da ganância e da inveja. Nosso pior inimigo nunca nos deixa, já que nosso pior inimigo somos nós mesmos. Em verdade, os espíritos insensatos condenam sistematicamente tudo quanto está acima de sua compreensão. A criatura que tem retidão na conduta sabe aproveitar a vida verdadeiramente. O melhor uso que podemos fazer de nossa vida é consumi-la em alguma coisa de mais duradoura do que a própria vida. O homem prudente é virtuoso, sabe que a felicidade não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. É na virtude que encontramos reflexão e silêncio, sendo que o maior desastre da palavra é não transportar silêncio. Momentos de silêncio, momentos de realidade. Não há somente no barulho. O silêncio tem sabor. Não deixe que o seu amargue. Custamos a descobrir que há mais prazer em escutar do que em falar. Que assim seja. E dessa forma, fizemos a nossa leitura desse dia para a nossa reflexão. E agora, vamos nos preparar
para a fusão das energias. Inspiremos. Se você não fechou os olhos ainda, o convite é para que eu faça. Inspire profundamente. Mentalize o sol nascendo. Mentalize Jesus de braços abertos, acolhendo-nos num abraço fraterno e sussurrando aos nossos ouvidos. E nós dizemos a Ele: Senhor, sois o caminho, a verdade e a vida. Dai-me a sabedoria, Pai amado, Mestre querido, para que eu possa discernir entre o que eu tenho que aceitar e o que eu possa modificar. Que eu não me esqueça jamais de que através dos seus ensinamentos, através da cooperação ininterrupta da espiritualidade que trabalha diuturnamente ao nosso lado, se desejarmos seguir o caminho que nos ensinaste, o caminho do amor, da transformação, do novo mundo, nós conseguiremos atingir os nossos objetivos. Não esperemos láureas, palmas, troféus, citações. Esperemos apenas a gratidão por poder, humildemente, ao repousar o nosso corpo, a nossa matéria, para o merecido descanso, possa o nosso espírito, entrando em comunhão com essas entidades de luz, ser agraciado com, acima de tudo, a felicidade, a harmonia e a paz de poder ter contribuído para que o mundo se transforme, se modifique, para que, enfim, comecemos a viver um novo tempo, tempo do amor, tempo da união, tempo de dar as mãos, tempo de comungarmos com Jesus, sem nos julgarmos, sem, de forma alguma, segregarmos, sem, de forma alguma, negligenciarmos o nosso dever de irmãos, de companheiros, porque somos todos um. E assim, Jesus nos afaga e fala conosco, fala intimamente na nossa alma e diz: eu sempre estarei convosco, eu sempre estarei contigo, quando em meu nome operares a lei do amor, da transformação, do novo tempo, da união e da paz. Não apenas na retórica, mas mãos à massa, porque eu estarei ao seu lado, empunhando a bandeira da paz, da gratidão e do amor, da fartura, da felicidade, não apenas material, mas principalmente do bem-estar espiritual. Gratidão, Senhor. E assim, vamos orar. Pai amado, Mestre querido, mais uma vez repetirei a oração do equilíbrio. Dai-me a sabedoria para entender o que eu tenho que aceitar daquilo que eu possa modificar. E assim, entrando em comunhão com a espiritualidade presente, nesse instante de fusão das energias, promulgaremos o mantra que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. Amigo Jesus, companheiros da luz, dai-me, Pai, essa sabedoria. Sabemos que ela está em nós. É uma semente que deverá ser desperta por cada um de nós, exercendo o livre-arbítrio que nos deste. E assim, concluímos o nosso momento de oração e meditação dessa segunda-feira, humildemente agradecendo a espiritualidade e pedimos que continuemos em oração pelo planeta. Vamos orar
para entrarmos todo numa sintonia de harmonia, saindo dessa escuridão, dessa tempestade, desse momento de medo, dessa transição que estamos a passar. Oremos, oremos e não nos desequilibremos, porque Jesus nos carrega em seus braços. Gratidão. Senhor, ampara as famílias que foram afetadas direta ou indiretamente por este vírus que nos visita, para que tenhamos esse instante de reflexão. Sabemos que a espiritualidade jamais deixou de estar ausente, sempre presente ao nosso lado. Traga, Pai, toda a luz, todo o amor e toda a paz, na gratidão infinita pelo teu amor, por agora e todo sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre, sempre, com a permissão de Deus, o nosso tema: felicidade. Felicidade ao lado de Jesus. Deus abençoe a todos. Gratidão.